Salve, salve galerinha, estamos de volta, dessa vez com mais uma aula de Sociologia. Os conteúdos dessa aula estão ligados ao que nós chamamos de Introdução à Sociologia e, mais especificamente falando, vamos falar um pouquinho sobre ciência e modernidade, correto? Bem, na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o contexto de surgimento da sociologia. Nós vamos passar aí umas 3 aulas falando sobre esse conteúdo para que a gente entenda bem direitinho sobre isso. Vamos falar sobre as revoluções científicas, falar sobre o Renascimento, Iluminismo, Revolução Industrial, ou seja, movimentos e revoluções que estão ligados ao que nós chamamos de surgimento da sociologia ou introdução à sociologia, correto? Então esses são os principais subtemas que nós vamos estudar na aula de hoje. Gente, quando nós falamos da criação da sociologia, é importante notarmos que a ciência sociológica ela surge no século XIX. Mas questões sociológicas, elas já vinham sendo trabalhadas há muito tempo. Sobretudo quando nós pensamos lá no início da própria filosofia. Nós já temos questões sociológicas lá sendo trabalhadas, correto? Mas o que vai acontecer no século XIX é que nós vamos ter a estruturação do que nós conhecemos como ciência sociológica. E aí, para falarmos dessa criação da sociologia, é preciso retomarmos um pouco, por exemplo, ao século XVII e pensarmos no chamado método científico. Então, até o século XVII, o que nós tínhamos de conhecimento era uma mistura entre ciência e filosofia. Então é no século XVII, com a criação do chamado método científico, que nós vamos ter de fato esse desmembramento. Uma coisa vai ser filosofia e a outra vai ser ciência, correto? E aí nós temos um dos principais representantes desse período, ou dessa chamada revolução científica, que é o Galileu Galilei. Então, gente, para que um conhecimento científico ele de fato seja considerado como tal, é preciso que ele tenha alguns elementos, como por exemplo, ele tenha um método. Esse método vai ser o caminho para se chegar ao conhecimento. E dentro desse caminho ou dentro desse método é preciso que nós tenhamos alguns elementos que eles são fundamentais para que esse caminho dê certo ou não, para que nós cheguemos a um resultado ou não. E quais são esses elementos? A observação, a experimentação e a criação de uma teoria. Então, o diferencial que o método científico vai trazer é justamente essa ideia de caminho que você vai percorrer até chegar a um conhecimento. E lembre-se que dentro desse caminho nós vamos ter alguns elementos que são a observação, a experimentação e a criação de teorias, ok? Nós temos aqui uma questão simples, gente, que trata desse conteúdo. Dá pausa aí no vídeo, responda a questão e no próximo slide você já vai ter a resposta, ok? Então, nós temos 2 textos aí que falam desse momento de surgimento do método científico, de estruturação da ciência. E a pergunta é o seguinte, gente: o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é: o que é que exemplifica o racionalismo moderno e que nós podemos encontrar nesses 2 textos? A fé como guia das descobertas? Não, gente, isso está ligado à Idade Média, lembra? O teocentrismo católico. O senso crítico para se chegar a Deus? Não. Nós temos aí a matemática dando suas explicações e
Deus não vai ser utilizado, os conhecimentos religiosos não vão ser utilizados agora para explicar os fenômenos da mesma forma que eram utilizados na Idade Média. Lembre-se, nós estamos aqui na Idade Moderna. A limitação da ciência, não, já paramos por aí. Nós temos a criação do método científico. Então, a ciência está avançando. A autoridade da tradição, ela vai servir para explicar alguma coisa nesse momento? Não, gente. Porque a ciência vem justamente para apontar um novo caminho para novas explicações sobre aqueles fenômenos que antes eram explicados pelas tradições ou pela religião. Correto? Então o item certo é o item D, a importância da experiência e da observação. E ainda dando continuidade à criação da sociologia. Então, quando nós pensamos em ciência sociológica, né, nós precisamos também colocar esse surgimento dela no século XIX, assim como eu falei para vocês, mas que questões sociológicas já vêm sendo tratadas há muito tempo, sobretudo quando nós retornamos um pouco aí o surgimento da filosofia, por exemplo. Nós temos os chamados filósofos clássicos, Platão e Aristóteles, que já trataram de questões relacionadas à sociologia, ok? Mas ela vai se estruturar de fato no século XIX. E ainda falando da criação da sociologia, é preciso saber que, durante a Idade Média, por exemplo, o que era utilizado para explicar os fenômenos sociais? Sobretudo o mito e a religião. Essas eram as duas explicações utilizadas para os fenômenos sociais. Então, nós já temos aí uma demanda para a sociologia. Só que as explicações que eram dadas aos fenômenos sociológicos eram dadas a partir, sobretudo, do mito e da religião. Lembre-se que do século V ao século XV, nós vivemos a chamada Idade Média ou Medievo, onde o teocentrismo era a base para a explicação de tudo. Era a base tanto para explicar quanto para organizar, né, gente? Nós temos aí esse teocentrismo que organizava a sociedade, que determinava os rumos da política, né, que organizavam os governos. Então, tudo que nós explicávamos na Idade Média, do século V ao século XV, essas explicações eram fundamentadas, sem dúvidas, no que nós chamamos de teocentrismo católico. Nós chamamos aí o poderio da Igreja Católica, correto? E aí, com o fim da Idade Média, a partir do século XIV, né? O século XIV, século XV, nós temos o chamado Renascimento, né? Renascentistas, com base naquilo que os gregos começaram, isto é, a questionar o mundo de maneira reflexiva, rejeitavam tudo aquilo que seria parte da cultura medieval. Então, todas aquelas explicações míticas, religiosas que eram dadas na Idade Média, agora vão ser dadas à luz da razão. Por isso que os renascentistas, eles vão ser considerados luzes, né, que vão iluminar as trevas da Idade Média. Eu abro um parêntese aqui para dizer a vocês que durante um tempo a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas, né? Muitos diziam que não houve conhecimento, só que não é bem assim, galera. O conhecimento não para, né? O ser humano não para, ele é dinâmico. Então, houve sim progresso, houve sim conhecimento. Só que esse conhecimento era estruturado à luz ou sob a luz do teocentrismo católico, o que vai mudar agora no Renascimento. No chamado Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural vai impulsionar, sobretudo, gente, a ciência, né? Agora não mais as explicações serão dadas de forma religiosa, mas a ciência vai ser a base para explicar
tais fenômenos, né? Nós temos aqui outra questão, dê uma lida, dê uma pausa aí no vídeo, no próximo slide então você vai ter a resposta, ok? Muito bem, a leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento. Assinala a afirmativa que contém essas características. Letra B, ruptura com as concepções antropocêntricas. Não, gente. Agora, o antropocentrismo é que vai predominar. Na Idade Média era o teocentrismo, agora é o homem que vai estar no centro das discussões. Não que Deus vai deixar de existir, gente, não é isso. E nós não podemos dizer também que os renascentistas eles eram todos ateus. Não, não é isso. É que as explicações que serão dadas agora terão mais ênfase no próprio homem, no seu poder de raciocinar, no seu poder de questionar, de refletir, ok? Ruptura com o mundo antigo? Não, gente. No Renascimento, o que vai fazer é o contrário, vai buscar explicações lá no mundo antigo, sobretudo na cultura greco-romana, não é isso? Adaptações do pensamento contemplativo, as quais reafirmam a primazia do conhecimento da natureza em relação ao homem? Não, também, né, gente? O homem na Idade Moderna, ele vai buscar as explicações na natureza, em fenômenos da natureza? Não, ele vai continuar estudando a natureza, mas agora dando explicações racionais à luz da ciência. Concordam? Então, começava uma nova forma de investigar a sociedade. E aí, é isso de diferencial que o Renascimento vai trazer. Se antes tudo era explicado à luz da fé, agora vai ser explicado à luz da razão. Nós temos aí um nome que nós podemos utilizar como exemplo, que é o caso de Nicolau Maquiavel, ele que escreveu uma obra, O Príncipe, e essa obra, na verdade, era um manual de como os reis deveriam se comportar. Bem, se nós temos um manual de como os reis deveriam se comportar para ter êxito no seu governo, é porque essa pessoa já tinha conhecimento sobre a sociedade, sobre os fenômenos sociais. Então percebe que nós já temos aí resquícios da sociologia? Nós já temos aí indícios de que as pessoas já estavam fazendo sociologia, mesmo sem ter essa sociologia estruturada como nós vamos ter a partir do século XIX. Correto? Obras como estas davam um novo olhar para a sociedade, olhar pelo qual, através da razão, os homens poderiam dominar a sociedade longe das influências divinas. Então o rei, a partir de táticas, a partir de um comportamento, ele poderia dominar a sociedade, ele poderia mudar totalmente a sua forma de governo a partir de um determinado comportamento. E aí não é mais Deus que vai determinar o rumo daquele povo, o rumo daquele grupo, mas o rei, a partir do seu método, de suas táticas, né, de colocar em prática tudo aquilo que estava naquele manual, ele poderia muito bem governar a sociedade e ter êxito nesse governo. Nós temos aí o antropocentrismo dominando o que nós chamamos de teocentrismo. Repito, Deus não vai deixar de existir nesse momento, gente. O que nós vamos ter vai ser uma ênfase maior no homem, nas questões pessoais do homem, né? E as respostas que vão ser dadas nesse momento vão ser respostas a partir da experimentação, da observação do próprio homem, e não mais respostas prontas, né, religiosas, divinas, como a gente tinha anteriormente. Francis Bacon é outro representante, outro filósofo representante desse momento. Ele que vai ser considerado filósofo e criador do método experimental. E o método experimental é muito importante, porque é a partir dele que você vai ver se isso vai dar certo ou não, se vai funcionar ou não.
Então, a lógica do método científico é você poder testar várias vezes aquele momento e perceber se você vai chegar ao mesmo resultado. Essa é a lógica de estudar, ou melhor, de se aplicar o método científico. O iluminismo, movimento filosófico, cultural, que ocorreu lá no século XVIII na Europa, né? Ele é chamado de iluminismo ou filosofia das luzes, né? Vai ser um movimento criado para se contrapor ao chamado absolutismo monárquico, que ainda vigorava na Europa. Então, esses reis que governavam a Europa nessa época, eles governavam também sobre princípios religiosos. E aí o iluminismo vai trazer uma nova visão sobre tudo isso, né? Quando valorizava o quê? A ciência e a razão. Então, o que ia determinar agora o rei governar não era mais somente a forma ou a família que ele nascesse, né? Mas buscava-se outros atributos. Esse rei precisava-se de outros atributos para ter êxito no seu governo, na sua forma de governar aquele povo. E aí uma das características, né? Ou uma característica das ideias do iluminismo era o combate ao absolutismo, né? Aquela ideia de que o rei tinha poderes absolutos e afastar o pensamento na vida e na organização social por vias que não levassem em conta as considerações da ciência em debate com as de fundo religioso, ou seja, era preciso colocar a ciência no debate, era preciso dar respostas sob a luz da ciência e não mais somente respostas à luz da religião. Então, o iluminismo vem justamente para dar uma nova resposta àquele contexto no qual predominava o chamado absolutismo monárquico. Nós temos aí outra questão. Você dá uma pausa no vídeo e no próximo slide você vai ter a resposta. Um aspecto destacado no texto sobre a racionalidade é a importância da experiência e da observação. São dois elementos fundamentais para o chamado método científico.